Olá pessoal, fisiologia do treino, nessas terças-feiras sempre abordando uma fisiologia cardiovascular, tentando dar um apoio do ponto de vista fisiológico para aquelas pessoas que estão fazendo atividades aeróbias. Conhecer um pouquinho mais da fisiologia, como o corpo se comporta fisiologicamente nas questões de treinamento cardiovascular. E hoje nós vamos continuar dando essa abordagem cardiovascular respiratória aos treinamentos aeróbicos, abordando um tema bem interessante da fisiologia do exercício, chamado redistribuição do fluxo sanguíneo. É uma abordagem bem interessante, até para nós podermos entender um pouco melhor as diferenças fisiológicas existentes entre um indivíduo sedentário e um indivíduo fisicamente treinado, ou até mesmo entre um indivíduo fisicamente treinado, mas não o aporte de treinamento de um atleta, comparando esse indivíduo treinado sim, mas não atleta, com um indivíduo atleta de alto rendimento, onde obviamente as questões fisiológicas não são exatamente as mesmas, embora os dois sejam condicionados fisicamente. Um num nível bem avançado, outro num nível um pouco mais baixo, mas condicionado fisicamente. Então vejam bem, para nós entendermos redistribuição do fluxo sanguíneo, nós temos que começar a relembrar, obviamente de forma rápida, as questões que nós já vimos. Então eu vou botar a ideia aqui do miocárdio, fazer um desenho simbólico, obviamente, do coração, do miocárdio, e lembrando que esse miocárdio, ele é a bomba que vai levar o fluxo de sangue para todo o corpo dos indivíduos. Esse fluxo de SG que eu coloco aqui, que é o sangue, transporta diferentes elementos. O elemento mais importante para essa abordagem que eu vou dar hoje aqui é o transporte do gás oxigênio. Então vejam bem, o corpo sobre exercitação física, um indivíduo, um corpo sobre exercitação física aeróbia, aí nós podemos considerar uma caminhada, uma corrida, a prática do triatlo, o ciclismo, o remo, qualquer atividade contínua de nível baixo, moderado ou alto de intensidade, será uma atividade contínua aeróbia e obviamente a musculatura, os músculos, né, os músculos desse indivíduo necessitam de oxigênio para uma boa combustão energética. Então para nós obtermos energia para os músculos em atividade aeróbia, o gás oxigênio se torna fundamental. Então os músculos de todo o corpo precisam desse gás oxigênio e isso é levado via corrente sanguínea e quem produz esse fluxo de sangue para o corpo é o coração. Então nós podemos imaginar, agora aqui mudando um pouquinho o desenho, onde nós podemos imaginar, de uma forma bem simbólica, é claro, né, o corpo humano em exercitação aeróbica, aonde eu posso imaginar aqui um indivíduo fazendo uma corrida ou uma caminhada. Obviamente, se nós pensarmos na questão muscular, na corrida ou na caminhada, muscular, dos músculos na questão muscular, membros inferiores, e aqui vou aumentar então um pouco a dimensão, os músculos de membros inferiores terão uma participação mais influente nessa atividade motora de caminhada ou corrida, já que são os músculos que vão produzir essa movimentação. Musculatura da pelve, também o glúteo, um pouco de musculatura abdominal, obviamente os músculos respiratórios, como o principal representante da musculatura respiratória, o diafragma, também estará atuando. Mas aqui nós queremos nos retratar mais a musculatura esquelética, então nós podemos pensar aqui na musculatura de quadríceps, anterior da coxa, nós podemos pensar aqui na musculatura isquiotibial, posterior da coxa, na musculatura de perna, o tríceps sural, com gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral, sóleo. Se você não conhece bem essa musculatura, não sabe identificar muito bem, eu sugiro que vocês entrem no nosso site e deem uma olhada no Treino Foco Anatomia. Só rodar um pouquinho a tela principal para baixo, vocês vão achar um link, uma tela maior, onde nós temos diversos programas do Treino Foco Anatomia abordando músculos de todo o corpo. E aí vocês podem ter uma visão um pouco melhor sobre a musculatura de membro inferior. Muito bem, voltando aqui, esses músculos eles estão tendo um trabalho mecânico maior. Obviamente, com esse trabalho mecânico maior, eles estão necessitando então de mais energia para produzir energia para a contração muscular de quadríceps, isquiotibial, glúteo máximo e assim sucessivamente, flexores do quadril. Enquanto que a musculatura de membro superior, embora também tenha uma necessidade energética, nós podemos raciocinar que essa necessidade energética ela é menor, já que se trata de músculos não tão poderosos para o ato, a atividade motora da corrida ou da caminhada, já que é o exemplo que eu estou tratando aqui. Numa condição dessas, nós temos que imaginar então que aqui novamente o miocárdio está fazendo o que nós fizemos na postagem da última semana, da última terça-feira,
onde o miocárdio está gerando um fluxo de sangue para tanto os membros inferiores, quanto para o tronco, quanto para membros superiores. Então o fluxo de sangue saído pela artéria aorta está sendo redistribuído para todo o corpo, e nessa distribuição para todo o corpo, o organismo, no seu setor cardiovascular e vascular, terá que ter uma participação importante no seguinte sentido. Se a musculatura de membro inferior é a mais atuante no movimento, é a que necessita de mais oxigênio, obviamente esse débito cardíaco que é gerado aqui numa atividade, vamos colocar então, por exemplo, aqui o débito cardíaco, é a quantidade total de sangue que sai do coração em 1 minuto. Vamos raciocinar que nessa atividade aeróbica nós estamos gerando 20 litros de sangue por minuto saindo do coração, de débito cardíaco. Esse débito cardíaco ele vai ser distribuído, essa quantidade total de sangue que leva o gás oxigênio, vamos colocar aqui mais uma vez o nosso O2, que isso é importante, leva o gás oxigênio no fluxo sanguíneo, vai ser distribuído por todo o corpo. O detalhe importante agora aqui é nós entendermos que se a necessidade energética ela é maior em membros inferiores do que, obviamente, em tronco e membros superiores, devido à musculatura ser muito mais atuante para o ato de correr e caminhar nessa situação, é óbvio que esse fluxo sanguíneo e é óbvio que esse débito cardíaco gerado deve ter uma distribuição diferente ao longo do corpo. Pois vejamos, se ao longo do corpo, de toda a musculatura atuante no ato da caminhada ou da corrida, a musculatura de membros inferiores é a mais atuante, é a mais necessária como trabalho motriz para o movimento, obviamente está gastando e necessitará de uma taxa maior de oxigênio, de energia. Se essa energia ela é adquirida pela combustão da glicose, pela combustão da gordura através do oxigênio, e esse oxigênio é levado até o corpo através do fluxo sanguíneo, e esse fluxo sanguíneo é gerado pelo trabalho do miocárdio, é óbvio que pela saída do sangue através do miocárdio, esse direcionamento do fluxo sanguíneo, ele tem que ser mais focado na musculatura de membro inferior. Já que aqui a necessidade energética é maior e, obviamente, a necessidade de oxigênio também é maior. Então, o corpo faz e propicia essa redistribuição do fluxo sanguíneo, dando um aporte maior de oxigênio para membros inferiores, no caso da caminhada da corrida. Se nós pensarmos agora aqui no ato de nadar, a natação, e nós pensarmos aqui, por exemplo, no nado crawl, nós podemos ter uma interpretação em alguns pontos similares, em alguns pontos um pouco diferentes. E o indivíduo estaria nadando no nado crawl. Nessas condições, se nós analisarmos do ponto de vista cinesiológico, principalmente a natação do nado crawl no mar, em provas de triatlon, de travessia, nós vamos chegar a uma conclusão que a musculatura de membros superiores e a musculatura de tronco ela é fortemente envolvida, a musculatura esquelética fortemente envolvida no ato motor, no ato motriz de propulsão sobre a água, né? De natação, de movimentação. Nessas condições, membros inferiores obviamente também têm uma atuação, mas não tem uma atuação tão forte quanto membros superiores e tronco. Então, se nós raciocinarmos do mesmo ponto, da mesma forma que nós raciocinamos antes, pensando, obviamente, que o coração está gerando um débito cardíaco, e digamos novamente que esse débito cardíaco seja de 20 litros de sangue por minuto sendo ejetados pelo coração, sendo produzidos pelo coração, obviamente esse fluxo sanguíneo ele tem que ter um enfoque maior para membros superiores e tronco do que membros inferiores. Já que membros superiores e tronco, como já havia discutido antes para caminhada e corrida, nós podemos discutir agora para natação, está necessitando uma maior quantidade de energia. E essa quantidade de energia maior para se fazer essa combustão a partir da gordura e da glicose aeróbica, é óbvio que precisamos de mais oxigênio, o qual oxigênio é transportado através do sangue e nós podemos raciocinar isso através do débito cardíaco. Então o fluxo de sangue que sai do miocárdio em 1 minuto, considerando um débito cardíaco de esforço de 20 litros por minuto, esse débito cardíaco deve ser mais focado, o fluxo de sangue deve ser mais focado para membros superiores do que para membros inferiores. Dessa forma, o corpo novamente faz uma redistribuição do fluxo sanguíneo, enfocando mais em membro superior do que em membro inferior. Membro superior e tronco do que membro inferior. A pergunta agora para nós irmos fechando essa postagem do Treino em Foco de hoje é nós nos perguntarmos como o corpo faz essa distribuição, ora maior para membros superiores, ora maior para membros inferiores, dependendo do tipo de atividade motora que o indivíduo está produzindo.
Obviamente, como nós já vimos em postagens anteriores, o débito cardíaco ele é dado pela frequência cardíaca vezes o volume de ejeção ventricular. Ou, se quiserem trocar aqui, pelo volume sistólico. A mesma coisa, frequência cardíaca igual a débito cardíaco. Nós estamos falando a mesma coisa. Então, dessa forma, todos esses 20 litros de sangue são injetados, saem pela artéria aorta. E a partir da artéria aorta saindo do coração, vamos ter os direcionamentos sanguíneos corporais. Se a necessidade maior é, por exemplo, para membros superiores, haverá, e aí vem a explicação para o redirecionamento do fluxo sanguíneo, haverá uma vasodilatação dos vasos sanguíneos que dão acesso a partir da artéria aorta para os músculos de membro superior. Ou seja, um vaso sanguíneo que, por exemplo, tenha um calibre desse tamanho aqui, estou apenas representando isso, numa situação de esforço generalizado por todo o corpo, a musculatura de todo o corpo, se o indivíduo passar a fazer uma natação e a musculatura de membro superior for a mais solicitada, e aqui precisa de maior taxa energética e, consequentemente, maior taxa de oxigênio, sendo essa musculatura de membro superior, os diâmetros dos vasos sanguíneos, sejam eles artérias, arteríolas ou capilares, que dão acesso às musculaturas de membro superior, terão uma vasodilatação. Como é que nós poderíamos representar essa vasodilatação? Um aumento do calibre do vaso, como eu represento agora aqui nessa outra imagem. Ou seja, o vaso dilata, ele aumenta o seu calibre e com isso o fluxo de sanguíneo que entra nesse vaso sanguíneo é maior, propiciando então um aporte sanguíneo maior para a região onde há maior necessidade, no caso membros superiores. Se a atividade energética é maior em membros inferiores, como na caminhada e na corrida, o vaso que dá acesso a partir da artéria aorta e determina o débito cardíaco, a partir da artéria aorta, aqueles vasos que dão acesso à musculatura de membro inferior, que, por exemplo, estão com esse calibre, durante o processo de corrida e caminhada terão um aumento do seu calibre. Terão novamente vasodilatação. Mas vejam bem, a vasodilatação ocorrida agora, de um calibre de um diâmetro menor, vai para um diâmetro maior, são dos vasos sanguíneos, artérias, arteríolas ou capilares. Mas vasos sanguíneos que dão acesso agora a membros inferiores, não a membros superiores. Então a forma com que o corpo redireciona o fluxo sanguíneo a partir do miocárdio, que nós quantificamos a partir de uma variável chamada débito cardíaco, a forma com que o corpo redistribui esse sangue é através da vasodilatação mais acentuada em vasos que dão acesso a membros inferiores, redirecionando o fluxo sanguíneo mais para essa região do membro inferior, ou fazendo uma vasodilatação mais exacerbada, mais intensa, para a musculatura de membro superior e tronco, caso seja essa musculatura mais necessária energeticamente e que precise de maior fluxo sanguíneo. Então a forma com que o débito cardíaco é redirecionado para diferentes regiões corporais em função da necessidade energética e sanguínea, ela é feita por vasodilatação, maior ou menor, e essa vasodilatação obviamente será maior nos vasos mais importantes. Então vasodilatação. Essa é a forma com que o corpo redireciona o fluxo sanguíneo dando maior aporte. Então, lembrando que essa vasodilatação e os vasos sanguíneos são compostos por musculatura lisa, então eles são capazes de contrair e relaxarem. Obviamente não são músculos iguais aos músculos esqueléticos, mas é um tipo de musculatura lisa, involuntária, mas que sofre um processo fisiológico de vasodilatação, aumenta o seu calibre e permite um maior afluxo de sangue para a região corpórea que está tendo a maior necessidade energética naquele momento. Então esse, pessoal, foi um embasamento que eu diria até relativamente simplório sobre atividade aeróbica, onde nós estamos procurando nesse primeiro momento de embasar as pessoas que fazem corrida de rua ou atividades aeróbicas, é trazer alguns detalhes, alguns embasamentos básicos da fisiologia cardiovascular para se entender como o corpo funciona fisiologicamente sob estimulação aeróbica. Hoje nós abordamos então o redirecionamento do fluxo sanguíneo. Para isso nós tivemos que tratar de débito cardíaco, que foi uma variável já analisada e explicada em postagens anteriores. Sugiro a vocês, se não estavam acompanhando as postagens anteriores, poderem até verificar as postagens anteriores e a partir dela ter um entendimento melhor do débito cardíaco e, com esse entendimento melhor do débito cardíaco, que passei hoje, ter um entendimento melhor então da redistribuição do fluxo sanguíneo, que foi o tema que nós abordamos hoje no Treino em Foco.
Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam, dessa forma, então, entender melhor o que acontece fisiologicamente com o corpo de vocês sobre estimulação aeróbica. E lembrando que semana que vem, na próxima terça-feira, estaremos de novo tratando de algum aspecto fisiológico do treinamento aeróbico para futuramente abordarmos questões metodológicas do treinamento aeróbico. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até terça-feira que vem. Vejam bem, o consumo de oxigênio ele começa primeiramente por nós entendermos a absorção do oxigênio. Ou seja, esse oxigênio ele se encontra no ar ambiente. Esse ar ambiente deve ser inalado através de um processo inspiratório. Através das vias aéreas superiores, esse ar ambiente penetrará via traqueia,